Já já também estaremos de volta pela Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, por toda a rede Jovem Pan News. Vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o joinha, porque eu vou puxar aqui o tema Flamengo, tá? Rapidinho, uma rápida pausa no assunto Copa do Mundo, no assunto Croácia e Argentina. A gente já volta a falar de Copa do Mundo, mas antes eu queria falar do Flamengo, que hoje fez o anúncio oficial do Vitor Pereira. Anunciou oficialmente Vitor Pereira como seu técnico para a temporada 2023. Está aí na tela, né? Você acompanha a publicação do Flamengo nas redes sociais. Está aí, o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023. E uma arte aí, o Vitor Pereira, tal, bacana. A gente já está voltando na Rádio Jovem Pan. Vou querer saber a opinião do Mauro César Pereira, do velho Vamp Vampeta, do Vanderlei Nogueira, do Fábio Piperno. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, seu joinha. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando do Flamengo. Uma rápida pausa no tema Copa do Mundo. O Flamengo anunciou oficialmente o Vitor Pereira. Tá aí, Mauro César, o anúncio oficial. O Vitor Pereira vai dirigir o Flamengo em 2023. Nenhuma surpresa, né? Não anunciaram antes porque já estava acertado verbalmente, mas faltavam detalhes contratuais. Esses detalhes certamente já foram agora superados. E ele assina um compromisso a partir do primeiro dia do ano que vem, ou seja, quando não tiver mais compromisso com o Flamengo. Até o próprio anúncio foi feito, se não me engano, como um acordo verbal, coisa parecida. Ou seja, já está acertado para o ano que vem. Normal, ele tem um contrato com o Corinthians até o dia 31, está de férias. E a partir do dia 1º ele está desempregado. Agora não vai estar mais. Estará em outra empresa, né? Ou em outro clube, no caso, trabalhando. Surpresa alguma, algo que já estava mais ou menos previsto. Foi anunciado hoje, poderia ser semana que vem, dia 1º de janeiro, aí não faz a menor diferença. Apenas a confirmação de algo que todo mundo já sabia, né? Que ele vai ser o técnico do Flamengo. E o Flamengo agora deve intensificar aí a sua postura, a sua posição no mercado, porque depende de conversas com ele também para definir alguns alvos. A informação até que eu apurei hoje foi sobre o Gerson. O Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo anunciou que saiu digamos assim, retirou seu interesse no jogador. Na verdade, faz parte de uma estratégia. O Olympique de Marseille quer vender 100% dos direitos, ele tem 80%, o Flamengo tem 20%, né? E o Flamengo ofereceu uma proposta para comprar 80%, permanecendo 20% com o time francês. Isso, evidentemente, fez com que o valor solicitado pelos franceses fosse mais alto do que aquilo que o Flamengo queria pagar. E agora o Flamengo está num compasso de espera, aguardando que o Olympique abra negociações, aceite um valor menor ou aceite ficar com 20% dos direitos, algo parecido, para que a negociação volte. O Flamengo não desistiu. Eles vão dizer que estão fora, mas na verdade não desistiu. Ainda tem a expectativa de contratar o Gerson. E a contratação ou não desse jogador, ela pode pautar outras negociações eventuais. O Flamengo, de fato, jogar a toalha e não for mais atrás do Gerson, ele vai ter mais dinheiro para buscar jogadores outros. Se, porventura, realmente fechar negócio com o Gerson, a tendência é não ter tanta grana assim para investir em outros jogadores, porque seria um investimento bem elevado. Então, essa negociação, ela está, digamos assim, suspensa, mas ela pode ser reativada. Vai depender muito do comportamento dos franceses. Que, por outro lado, já tem um jogador meio que incompatibilizado, né? O Gerson não se apresentou no dia, já falaram que iam multar o jogador e tudo mais. E o Olympique já percebeu que vai ser difícil contar com o atleta. Então o Flamengo está contando, obviamente, muito com isso, né? Que os franceses cheguem à conclusão de que não adianta segurar o jogador, que é melhor negociar e talvez reabram conversas com o clube. É um pouco parecido com o que aconteceu em 2019, quando o Flamengo contratou o Bruno Henrique, né? Na época fez uma proposta, o Santos pediu mais, aí o Flamengo anunciou que estava fora da jogada. Depois o Santos voltou a conversar com o Flamengo e o jogador foi contratado. Não sei se vai ter o mesmo desfecho, mas passa por aí. O Ayrton Lucas já está com a sua negociação, sua permanência definitiva já acertada, faltando sua formalização do acordo com o Spartak Moscou, cerca de 7 milhões de euros pelo jogo, estaria 9 a priori. O Flamengo conseguiu uma redução do valor inicialmente pedido pelos russos e aos poucos vai tentando ajustar. Já renovou o contrato do Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, né? E é possível que alguns jogadores eventualmente saiam também. Eu acho que é bem provável que a partir agora das conversas com o novo técnico, alguns jogadores cheguem e outros também possam ser emprestados ou até mesmo negociados, como já saíram o Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, um pouco mais atrás do Gustavo Henrique e o Arão, que foram trabalhar com o Jorge Jesus no Fenerbahçe. E é possível que mais jogadores até saiam
vai passar muito aí pela análise do técnico Vitor Pereira sobre o elenco e suas pretensões, né, em termos de ter ou não certos jogadores para o ano que vem. Tá aí, Vampeta, agora oficial, Vitor Pereira, técnico do Flamengo para 2023. O que esperar do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo? Aqui no Corinthians, né, em algum momento assim, é o que a gente esperava do Vitor Pereira, né? O que ele fez no Porto, de um futebol melhor jogado, né? Eu achei que o Corinthians estava assim, as 4 modos de força, que ali você bota o Flamengo, Palmeiras, varia com o Atlético Mineiro, que não foi legal na temporada. Pelo plantel que tem, o Corinthians vinha ali junto com o São Paulo, e aí quem acabou surpreendendo foi o Inter, né? O Inter de Porto Alegre, com o Mano Menezes. E agora ele vai ter um cardápio de jogadores melhores, né? No Flamengo não é só ganhar, é ganhar e fazer o time jogar bem. A gente viu isso com o Rogério Ceni, em algum momento sendo cobrado, foi campeão naquela última rodada, né? Pilhado trabalha com nós. O trabalho não foi perfeito, mas irmão, o cara foi campeão brasileiro. Jorge Jesus chegou, fez esse Flamengo jogar, ser campeão da Libertadores, jogando bonito. E agora o Vitor Pereira, que, segundo nós aqui, tem um modo de pensar, um modo de atuar diferente do Abel. Vamos ver se, com esse plantel que o Flamengo tem, se ele faz o Flamengo, né, coisa que ele não fez aqui no Corinthians, o Corinthians jogar ofensivamente, bonito. Teve resultado, botou o Corinthians de novo numa Libertadores, só que o Silvinho também fez isso. Uma final de Copa do Brasil, poderia ter ganho, mas pelo plantel do Corinthians que o Corinthians tinha, né, acho que ele também não podia passar disso. É o futebol melhor jogado. Agora ele vai estar numa equipe que aí vai chegar reforços, tudo, fazer esse Flamengo jogar bonito como o seu conterrâneo lá, o português, fez, né? É isso que eu espero. E para você, Vanderlei Nogueira, tá aí o anúncio oficial, Vitor Pereira, técnico do Flamengo para 2023. Já era um assunto conhecido, agora o assunto só se transformou num anúncio oficial. Esperava até que fosse um pouquinho mais para frente, o anúncio oficial um pouquinho mais para frente, bem na chegada da virada do ano, mas de qualquer maneira era o que todo mundo aguardava. Agora é oficial a presença do professor Vitor Pereira, que vai chegar a um clube que está ajeitado, tem um elenco muito bom, já conhece o futebol brasileiro de perto e não fez um trabalho de arrancar suspiros no Corinthians, mas tem todo o instrumento que vai ser entregue na mão dele para fazer a coisa rodar por lá. Tomara que seja uma passagem bacana, treinando o Flamengo, que contrata um técnico, para muita gente uma contratação surpreendente para todos nós, né? Não pelo Flamengo ter contratado o Vitor Pereira, mas por aquilo que o Vitor Pereira falou no momento da partida. Aquilo que foi dito por dirigentes do Corinthians e com o dirigente do Flamengo, conversando no Catar, é uma observação correta. Entre os clubes, nada a contestar. Se ficou mal essa história, ficou mal para o Vitor Pereira. Né? Mas ele tem toda a condição de fazer um ótimo trabalho no Rio de Janeiro. E para você, Piperno, e aí, o que você espera do Vitor Pereira no Flamengo? Eu espero um grande Flamengo em 2023 e que o Vitor Pereira, enfim, mostre de fato a que veio. Fez um trabalho razoável no Corinthians, esperava mais, como o Vampeta disse, mas de qualquer forma ele tem como atenuante o fato de que ele não chegou bem no início da temporada, não recebeu talvez todos os jogadores que ele tenha solicitado. Ele recebeu um elenco mais ou menos pronto, foi um pouco reforçado depois, mas de qualquer forma ele foi herdando muito daquilo que certamente ele não pediu quando chegou. Eu acho que, então agora, começando desde o início, um elenco bem mais forte e um elenco campeoníssimo, então ele tem toda a chance de mostrar que realmente ele é um treinador de primeira linha. De qualquer forma, também o sarrafo está mais alto. Uma coisa, ele dirigiu o Corinthians. Se o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro do ano passado em terceiro lugar, a avaliação dele seria uma. Se o Flamengo for vice-campeão brasileiro ou vice-libertadores agora, é óbvio que ele vai acabar recebendo muitas críticas. Agora, é aquela coisa, né? Grandes desafios para grandes conquistas. E ele recebe um grande desafio, que é dirigir o atual campeão da Copa Libertadores, o atual campeão da América do Sul e que vai disputar um Mundial daqui a pouco. Então, é óbvio que é o desafio que todo treinador quer.
Agora, vamos ver então se ele de fato estará à altura disso. Ô Mauro, o que você espera do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo? E sobre a sua informação do Gerson, o Flamengo ele trabalha para ter o Gerson no Mundial de Clubes, ou seja, já no começo da temporada 2023, ou o Flamengo trabalha de olho no fim da temporada europeia? Não, seria já agora para o começo do ano, né? Se houver acordo, né? Janela é em janeiro, né? Falta aí algumas semanas para que a janela abra. E a intenção é ter o jogador já no começo do ano que vem. Embora o Mundial não tenha data, não tenha nada, né? Não tem data, não tem local, continua um mistério sobre quando isso vai acontecer. Mas seria para ter o jogador já. Eu sou o Vitor Pereira, a expectativa é que ele faça um trabalho melhor do que no Corinthians. Eu entendo que o elenco do Flamengo é melhor que o do Corinthians, ele pode fazer mais, mas acho que o trabalho dele no Corinthians foi um trabalho mediano, razoável. Não foi um trabalho tão bom quanto se esperava. Isso independentemente aí de condições do elenco, que também não era um elenco ruim, não. Ele recebeu vários jogadores durante a temporada. O Corinthians chegou até uma final de Copa do Brasil, é verdade, mas eu acho que o Corinthians acabou apresentando muito menos do que eu imaginava que apresentasse com esse treinador. A vantagem que ele tem agora é que ele já tem um conhecimento maior do mercado brasileiro, já conhece aqui o futebol brasileiro, os estádios, os adversários que ele vai enfrentar, os árbitros, né, a maneira como as coisas se processam no Brasil. Isso, evidentemente, já ajuda. Ele já está adaptado, digamos assim, né? Passou praticamente um ano inteiro no futebol brasileiro, mas eu acho que ele precisa mostrar mais, até para justificar toda a fama que o trouxe aqui ao Brasil para treinar primeiro o Corinthians e que está levando ele agora para o Flamengo. Ele não está no Flamengo pelo que ele fez no Corinthians, acho que ele está indo para o Flamengo pelo que ele fez lá fora do Brasil.